Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau. E esta moça bonita aqui no canto, deixa eu ver, direito da sua tela. Olha só, eu tenho que virar, né, para lembrar, para não errar. É a Alana, nossa intérprete de Libras. Nós duas aqui somos as pessoas que vamos ministrar aula hoje. Estou falando muito, né? Programa Fica em Casa Aprendendo. Sabe por que eu estou falando muito? Porque a gente lida com frases, né? Com orações o tempo inteiro. E essas orações vão se harmonizando para que o nosso discurso seja o mais claro possível, seja um discurso objetivo. Então, todos entendem, ok? Vamos falar de orações coordenadas. O que é isso? Vamos falar, vamos relembrar frase, oração e período, o período composto por coordenação e vamos especificar o que são essas orações coordenadas. Bom, eu comecei falando, fazendo um discurso, né? Criando aqui um texto para me fazer entender nesse processo aí de orações, né? Elas vão se intercalando, elas vão se juntando dentro do texto e no final nós temos o quê? Claro, um texto. Amor, um rebelde é pássaro, o prender pode que ninguém. Entenderam? Eu acho que eu compliquei agora, né? Há algum sentido nesse enunciado? Acho que se você não organizar bem as palavras na hora de criar um enunciado, pode não haver um sentido, né? Pode não haver um entendimento. Mas se eu digo assim, ó, o amor amor, um é pássaro rebelde que ninguém pode prender, né? E agora, faz sentido? Você pode dizer que há um sentido. Embora eu botei o amor, um é pássaro rebelde. Automaticamente, no teu intelecto, você vai entender que eu quis dizer que o amor é um pássaro rebelde que ninguém pode prender. Ou seja, mesmo que no discurso eu coloque uma outra palavra fora da ordem, nesse caso aqui, dá para ter um entendimento diferente desse aqui, ó. Amor, um rebelde é pássaro, o prender pode que ninguém, certo? Então, quando eu coloco uma frase, eu tenho um propósito comunicativo. Quando eu digo assim, ó, que tragédia. Nossa, o quê? Você fala uma coisa, a pessoa não entende, ela responde assim, o quê? Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Quando eu digo assim, oi, chuchus, eu estou cumprimentando, eu estou saudando, né? Fazendo uma saudação para introduzir um diálogo, uma conversa. Isso pode ser feito de forma presencial ou pela TV. No caso, TV Educação, pela plataforma Gonçalves Dias, onde eu falo e vocês me entendem. E eu posso dizer aqui, ó, eu botei que tragédia, mas que tragédia. Nossa, tem chovido tanto em São Luís. Ontem eu não saí de casa porque choveu bastante. Enfim, essas construções cotidianas, né, fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, o que é frase? Eu faço assim um conceito mais formal, eu digo enunciado linguístico de sentido completo. Ou seja, é um enunciado, é uma construção que tem sentido completo. Ou seja, é um agrupamento de palavras, claro, ordenadas, organizadas. Eu comecei a aula, né, no slide, o segundo slide, mostrando uma frase sem sentido. Então, eu não posso só fazer um enunciado, jogar as palavras, eu preciso ordená-las, eu preciso sequenciá-las numa lógica, que é a mesma coisa que sentido, tá? Gente, linguístico vem de língua, a língua portuguesa é o instrumento, né, do nosso trabalho, e através da língua nós vamos nos comunicando. O que é uma oração? É um enunciado que tem verbo ou locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo. Falaremos já já disso. E o período é o enunciado que tem uma ou mais orações de sentido completo. Deu para entender? Então, eu posso dizer que um período é uma frase? Posso. Posso dizer que uma oração é uma frase?
A oração não é uma frase, a oração pode ser uma frase se houver sentido completo, tá certo? O período, que é importante nós entendermos, é uma unidade sintática, é um enunciado construído por uma ou mais orações e que possui sentido completo. Então, se eu digo assim, eu estou cansada hoje. Quando eu digo estou é verbo, eu estou cansada hoje, eu tenho uma frase, porque a pessoa vai entender o que eu estou querendo comunicar. É uma oração porque tem um verbo. E claro, para ser frase tem que ter sentido completo. Então, olha só, esses dias foram muito longos. Vocês acharam esses dias longos? Eu estou achando que o mês de março passou rápido demais. Daqui a pouco abril, chegando, indo embora. Um período composto, eu vou identificar pela quantidade de verbos. Ele falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Eu tenho um período formado por duas orações que eu também posso chamar de frase, porque tem sentido completo. Até aqui tudo bem? Muito bem. Período simples. Liz ofereceu um presente ao João. Ofereceu é verbo, está marcado aqui. Se eu tenho um verbo, consequentemente, eu tenho uma oração. Por que período simples? Porque só tem uma oração, ok? Período composto é um conjunto de orações. Né? Eu tenho que ter mais de uma oração. Se eu tiver só uma, é simples. Eles anseiam. Olha, observa aqui que haja uma eleição justa. Se eu falar somente eles anseiam e pronto, e ficar calada, quem me ouvir vai perguntar, Cacau, anseiam o quê? É isso que eu quero que você entenda. Se eu digo eles anseiam somente, eu tenho uma oração, ok? Mas não tem sentido completo, então não pode ser frase. Mas quando eu digo anseiam que haja uma eleição, eu tenho um período que vem a ser frase, porque tem sentido ao associar ambas as orações. Então, nem toda oração é frase. Nem toda frase é oração. Por quê? Porque existem frases nominais, ou seja, frases compostas somente de nomes, né? Não tem verbo. Quando eu digo oi, chuchus, eu tenho aí uma saudação, eu digo oi, é uma interjeição, e chuchus, que é um substantivo que eu uso para nomear os meus alunos, meus queridos alunos, de forma carinhosa. Então, quando eu digo oi, chuchus, eu estou cumprimentando, eu estou fazendo uma saudação. E há entendimento. Porque se você chegar na casa de Ricardo e dizer assim, oi, Ricardo, ele vai dizer oi, ele vai dizer eu estou vendo, eu estou ouvindo que você está me cumprimentando. Se eu disser, tudo bem, Ricardo? Ó, cadê o verbo? Não tem. Ele vai responder assim, está tudo mais ou menos, porque tem chovido muito e o meu meio de condução é moto. Então, quando chove muito, às vezes eu fico impedido de sair de casa de moto e aí eu vou ter que encarar um táxi, haja vista não ter ônibus. Então, aí a gente conversa. Aí, quando eu coloco os verbos, aí eu tenho orações, tá bom? Mas quando eu digo, oi, Ricardo, tudo bem? E ele diz assim, mais ou menos, não está bem, as coisas não estão bem, aí ele já responde com uma oração, tá bom? Período composto por coordenação. Gente, o que é coordenação? Por que o período é composto por coordenação? Porque eu tenho também o período composto por subordinação. Assunto de outra aula. Lembra daquele exemplo que eu coloquei? Eles anseiam que haja uma eleição justa? Ali eu tenho um período composto por subordinação, porque a primeira oração não é completa, não tem sentido, ela precisa de uma outra para
complementar o seu sentido. Então, a segunda oração é subordinada à primeira. A gente fala disso de outra aula. Mas quando eu falo de período composto por coordenação, a oração não vai exercer função sintática, que é o caso da oração subordinada, tá? Em relação a outras orações, ou seja, elas são independentes. Elas são absolutas. Por isso que o nome é período composto por coordenação. Período composto por orações independentes. Em que sentido? Em sentido de que elas têm sujeito e têm predicado. Elas têm os termos, né? Os termos integrantes da oração. Então, olha só. Acordei. Se eu disser assim, acordei. Quem? Eu acordei. Sujeito oculto. Tomei café. Contextualmente, a mesma pessoa que acordou, né? Gente, contextualmente é uma coisa. Quando eu falo de função sintática, eu estou me referindo a uma oração de forma isolada. Eu acordei, eu tomei café, eu fui à academia. Orações independentes, orações completas no sentido sintático, tá bom? Na construção sintática. Tem sujeito? Tem. Tem predicado? Tem. Esse predicado é verbal? Pode ser. Se esse predicado é verbal, tem verbo transitivo? Tem. Tem complemento verbal? Tem. Então, ela é independente. Ela não vai precisar de outra. Assistir ao filme é uma oração. Não compreendi o enredo, contextualmente, o enredo do filme. Mas eu tenho aqui, ó, não compreendi o enredo. Quem? Eu, sujeito. Sujeito oculto. Predicado, não compreendi o enredo. Quem compreende, compreende alguma coisa, complemento do verbo compreender, o enredo. Então, é uma oração completa do ponto de vista sintático. Agora, do ponto de vista contextual, ou seja, dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, aí sim, elas vão ter um sentido ao você ler o texto. Então, deu para entender? Por que as orações são coordenadas? Porque elas são completas, elas têm seus termos lá, cada um bonitinho. Ok? Eu coloquei aqui mais uma vez, ó, o eu acordei, eu tomei café, eu fui à academia, né? Agora aqui, ó, eu acordei, eu tomei café e fui ao estúdio de gravação. Eu poderia ter colocado assim, né? Porque é aqui que eu estou. Bom, coordenação, como eu já falei, é a organização, ação de coordenar, de organizar, de concatenar vários elementos. Elementos, no caso, as orações, são independentes, tá bom? Deram o braço, desceram a rua. Duas orações formando um período. Quem junta essas orações? A conjunção. Conjunção é a classe de palavras invariável, tá? É uma classe invariável que tem a função de juntar termos de mesma função sintática ou orações, ok? Conjunção vem da palavra grega síndeto. Síndeto, que significa laço, união e junção. E junção, gente, não é injunção, tá? E junção, tá bom? Então, aqui, ó, quando eu digo união e junção, bem aqui eu tenho uma conjunção juntando essas duas palavras, certo? Café com leite, que mais? É uma palavra que junta, né? No caso, o com é preposição, que também tem função de juntar. Então, essas palavras, as conjunções e as preposições, têm função de juntar, no caso, conjunção junta palavras de mesma função sintática e, no caso de período composto, estudamos as conjunções para juntar as orações. Entenderam? Aí eu falo café com leite. Com é preposição. Junta café e leite, tá bom? Já vimos aqui, né? Conjunção. Então, olha só, a oração coordenada é aquela que se coloca ao lado de outra oração sem desempenhar função sintática. Ou seja, cada uma é independente, você já entendeu. São ligadas, né, por conectivos. Ou seja, elas são ligadas ou justapostas. No caso, separadas por vírgula, né? Acordei. Tomei café, ó. Acordei é uma oração, tomei café é outra oração. Essas orações, elas vão ter a mesma classificação das conjunções.
As conjunções coordenadas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, olha só. Era uma pessoa ativa e brincalhona. Ó. Aqui eu tenho uma conjunção. As conjunções coordenativas têm função de ligar dois termos independentes, no caso aqui, ativa e brincalhona. Era uma pessoa ativa. Ativa é predicativo do sujeito. Brincalhona também. Então, eu tenho dois termos, ativa, brincalhona. Brincalhona é predicativo, cada uma dessas palavras, mesma função sintática, tá bom? Orações coordenadas aditivas. Fui ao shopping e comi um sanduíche. Olha o i aqui, ó. Ele não me agradece, nem eu lhe dou tempo. É uma frase de Botelho. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de conjunções aditivas. E, nem, não só, mas também, mas ainda, né? Que no caso, mas também, não só, são locuções conjuntivas, porque nós temos mais de uma palavra. Então, o que é uma adição? Quando eu vou adicionar, eu vou juntar, eu vou somar. Então, quando eu tenho uma conjunção aditiva, eu vou relacionar as orações coordenadas independentes numa situação de adição, de continuação de pensamento semelhante. Agora, uma dica. Às vezes, você pode ver uma conjunção aditiva com função de adversidade, que é a próxima classificação aqui, ó. Orações coordenadas adversativas, não está dizendo, são adversidades, ideias contrárias. Ó. Percebe-se seu propósito, mas ele foi totalmente rejeitado. Quer dizer, ele tinha uma boa intenção. Perceberam? Mas não adiantou nada. Então, mas. Eu gosto muito de você, mas seus defeitos estão atrapalhando o nosso relacionamento. Ideias contrárias. Tentamos salvá-lo, porém, não foi possível. Então, as conjunções adversativas iniciam orações que vão receber a mesma classificação. Podem ser mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, se não, não obstante, contudo. Quando eu trabalhei com ensino fundamental, há um tempo, eu fiz até um sambinha para os alunos memorizarem as conjunções adversativas. Mas também, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Aí eles ficavam naquele ritmo e iam memorizando. As alternativas, o nome está dizendo, se tem uma alternativa, eu posso escolher. Fácil demais. Ora tem muito sono, ora tem insônia. Ora está em casa, ora está na rua. Conjunções alternativas, o nome está dizendo alternância. Ou, ora. Tem duas vezes aqui, já, quer, seja, talvez. Quando você coloca essas expressões alternadas, você tem orações alternativas. Uma coisa, gente, quando a oração é coordenada introduzida por uma conjunção que nós já vimos, aditiva, eu vou chamá-la de oração coordenada sindética aditiva. Por que sindética? Porque é iniciada com um síndeto, que é a mesma coisa que conjunção. Por que aditiva? Porque aquele síndeto, né, aquela conjunção é aditiva. E assim vai. Oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética alternativa. Mais uma. Conclusivo, o nome está dizendo, né? Indica uma conclusão. Eu quero ser aprovado. Logo, vou estudar muito. É uma conclusão. Quais são as conjunções que funcionam como conclusivas? Portanto, logo, assim, pois. Aqui eu coloquei após o verbo. Por quê? Porque pois também pode ser explicativa. Então, quando o pois estiver depois do verbo, é conclusiva. Antes do verbo, a gente já vai ver, é explicativa. Por conseguinte, por isso, diante disso, ó. Repare que essas três últimas, ó, por conseguinte, por isso e diante disso, são locuções conjuntivas, ou seja, eu tenho expressões usando mais de uma palavra, tá bom? E para finalizar, orações coordenadas explicativas, o nome está dizendo, faz uma explicação. Gostei do livro porque era interessante. Quais são as conjunções? Que, porque, pois, antes do verbo porquanto. Ao longo do estudo, você vai ver que o que, por exemplo, pode ser uma conjunção integrante, pode ser uma conjunção e pode também ser um pronome relativo. Então, você tem que estar.
atento às classes gramaticais e ver a sua função, né, a sua funcionalidade dentro das construções, dentro das orações, dentro do texto. Claro, quando você faz isso, você observa o contexto para, então, acertar na hora da sua produção textual e, claro, na hora da alternativa que você tem que marcar. Compliquei?